PMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um Você com Dinheiro e hoje com um convidado bastante especial. Estamos aqui com Gabriel Fenili, executivo de contas globais da Com Dinheiro, para bater um papo com você, investidor, sobre como pensar o seu patrimônio de maneira mais abrangente, deixar de pensar o seu patrimônio só no Brasil. O que a gente tem de alternativas para mandar o dinheiro para fora? Estou vendo aqui o pessoal no chat comentando sobre comprar dólar. Não caia nessa, não vá colocar dólar embaixo do colchão e achar que é investimento. A gente tem um papo muito interessante hoje com o Gabriel Fenili para conversar justamente sobre quais alternativas nós temos para fazer investimentos no exterior, mas da maneira correta. Gabriel, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Vai ser muito legal aqui esse papo com todos vocês. A primeira coisa que eu queria perguntar, Gabriel, para mandar dinheiro para fora, para investir em moeda forte, precisa ser milionário ou não? Você tem canais mais acessíveis? Não. Hoje você tem diversos veículos que podem acessar investimentos lá fora. Diversas corretoras estão abrindo aqui a possibilidade de contas internacionais, né? Mesmo para investidores sediados no Brasil. Temos fundos que acessam veículos lá fora, então ações, outros fundos, outros ETFs, bonds. Então hoje o investidor brasileiro aí tem uma gama muito grande de opções para diversificar o seu patrimônio. Você consegue trazer um pouquinho dessa dimensão para a gente? Sei que o mercado de fundos brasileiro cresceu bastante nos últimos tempos. Você consegue dizer para a gente um cheiro de como foi o crescimento desses investimentos no exterior? Desde os novos cenários macroeconômicos que a gente está vendo acontecer por aqui, os fundos estão alocando de forma maior, né, mais massiva em produtos internacionais, inclusive gestoras abrindo escritórios, abrindo fundos lá fora para aproveitar essa diversificação, né, do patrimônio dos seus cotistas. O Helder está comentando que a partir de $100 você compra lá fora, mas você comentou de gestores que fazem alocações estrangeiras. Você precisa investir em um ativo estrangeiro propriamente para estar exposto a dólar ou não? Existem fundos que eventualmente alocam parte do seu patrimônio em moeda estrangeira a depender do cenário atual? Exatamente. A gente vê muitos fundos locais, né, fundos multimercado, fundos e ações, né, com investimento em BDR, que também tem essa exposição, né? Então, você não precisa diretamente colocar o seu dinheiro lá fora, você consegue terceirizar esse seu patrimônio aqui para gestores locais. Quais são as alternativas mais comuns para quem está começando a investir em capital estrangeiro? Quais são os caminhos que geralmente são utilizados? O que você tem aí na manga de canais de acesso? Bom, tem as corretoras, né? Não sei, a gente pode falar nomes aqui? Não, olha, aqui todo mundo é nosso amigo, né? Não, ótimo. Temos, acho que hoje a mais conhecida hoje, a Avenue, né? Do Roberto Lee, que era da XP. Vemos diversos outros players no mercado também disponibilizando esses meios de acesso, né? Primeiro para ter o acesso direto a bolsas estrangeiras. Então hoje com uma conta em uma dessas
corretoras, você pode comprar ações da NYSE, da Nasdaq, ETFs, mutual funds, enfim, você tem esse acesso maior, né, e direto, né, não dependendo aqui de um veículo local. Aí, o que eu escuto por aí é que eles prestam um serviço, né, super bom, com suporte em português também, né, então você acaba que talvez nem precise de um conhecimento de uma língua estrangeira para acessar esses investimentos internacionais. Agora, e por que não, se a resposta for não, né, usar, por exemplo, o investimento via BDRs, né? BDR não é propriamente uma ação, é um recibo de depósito. Por que não usar BDRs que já estão aqui, a gente já tem uma tributação mais simples de entender? O que você tem a dizer a respeito dos BDRs em comparação a investir nas ações diretamente lá fora? Perfeito, eu acho que é um trade-off, né? Uma escolha, né? Como toda escolha tem seus pontos prós e negativos. O BDF tem a facilidade de você já investir direto pelo seu home broker, né? O papel, o recibo listado na B3, só que não é o papel em si, é um certificado que você está comprando o ativo lá fora, né? Você comprar o ativo lá fora, não, você realmente, aquele ativo está, né, no seu nome, você é o dono daquele ativo. Então, é uma ferramenta boa para diversificação, para facilitar o acesso dos investidores locais a papéis lá de fora, sejam ações ou hoje até mesmo ETFs, né? Hoje temos algumas classes diversas de ETFs listados como BDRs, né? Final 37, 38, 39, então tem essa facilidade. O ponto negativo é que seu dinheiro, né, ainda está no Brasil, né? Então você não está propriamente mandando seu dinheiro para fora, se esse for o seu objetivo. Se esse for o seu objetivo, aí tem esses canais que já citamos. Sobre essa questão de mandar dinheiro para fora e ser ou não objetivo, tem uma dúvida que é comum, inclusive a gente tem aqui a pergunta do Solador Tropeiro, né? Como funciona para o IR, né? Então você só vai pagar o ganho de capital quando trouxer o dinheiro de volta, não é isso? Exatamente. E aí você tem que gerar uma DARF? Como funciona? Não sou especialista em imposto lá de fora, mas se eu não me engano, sim, você gera uma DARF para o pagamento do ganho de capital sobre o valor lá de fora, mas tem que ser declarado, sim. O Ember perguntou aqui sobre comprar ETF da Nasdaq, né, Nasdaq 11, né, que é um ETF negociado por aqui. Se ele já fica dolarizado com essa, é uma alternativa de investimento. Existem, e aí é um ponto importante, pessoal, vale a pena você olhar no detalhe cada ETF, porque existem ETFs que são já redeados, né? E aí você vai ter a conversão da variação desse ETF, né, para reais, né? Você já cria essa proteção dentro do fundo, o que algumas vezes não é o que você quer ficar exposto em dólar. Então vale muito a pena você olhar o detalhe de cada ETF para saber como se posicionar de maneira adequada à sua estratégia, ao seu asset allocation. Não só ETFs, né, Felipe? A gente também tem fundos locais, né, os fundos que a gente chama os fundos 555, também com essas opções. Então você tem um CNPJ para os fundos não redeados, um CNPJ para os fundos redeados, né? Normalmente podem procurar, tá ali no nome do fundo, XPTO em dólares, né? XPTO em reais. Então você consegue acessar também diferentes estratégias locais, né? Olhando lá para fora, com hedge ou sem hedge, né? Via distribuidoras, plataformas de distribuição de fundos. Eu até comentei aqui, né, pra você não colocar o dinheiro... Alguém disse uma vez sobre guardar dinheiro embaixo do colchão como investimento, e parecia uma piada na época, mas muita gente faz isso com dólar. Guarda o dólar na gaveta e acha que isso é investimento em dólar. Pessoal, não façam isso. Os manuais de Asset Allocation sempre dizem que você deve ter a escolha do seu Asset Allocation e a escolha do ativo separadas. Mas você pode ter essa escolha separada e depois compactar na escolha do ativo, né? Não faz sentido você comprar uma ação e você compra um pacote de dólares para ficar esperando ali. Já compra a ação no mercado americano, até porque tem uma diversidade maior. Vai ter um desafio na hora de
selecionar ativos, né, que quando a gente pensa no mercado brasileiro, a gente tem 400 papéis. E a gente conhece a empresa minimamente, né? Tem empresas mais novas que mesmo assim a gente não conhece, mas poxa vida, você fala, vou investir em Petrobras, em Vale, vou investir em CSN, são empresas que você já conhece, já teve contato, já ouviu falar, né? Quando a gente vai pensar o mercado americano, a começar que são 10 mil papéis, né? Então, como selecionar esse tipo de ativo, né? O que eu fico pensando poxa, como é que eu vou decidir se eu invisto em Gap ou em Banana Republic? Como é que eu vou selecionar esse ativo olhando para o mercado exterior? Excelente pergunta, Felipe. Inclusive uma pergunta de $1 milhão, né? Acho que o processo de análise do papel, você não tem muita diferença, né? As métricas de valuation servem tanto para papéis americanos, quanto brasileiros, quanto chineses, né? Isso não muda muito. O que muda mais é a perspectiva dos mercados, né? Você tem que ter um conhecimento um pouquinho maior, né, de onde o papel está inserido. E, claro, você sempre pode fazer a terceirização dessa escolha, né? Sempre tem ali o papel do gestor de fundos, que tem um conhecimento maior, tem acesso a ferramentas não tão disponíveis para investidores de varejo, então ele consegue ter uma visão maior, né? Então, até puxando um pouco a sardinha aqui para o nosso ganha-pão com o dinheiro, diversas gestoras locais, né, usam com dinheiro, seja para análise de ações americanas, fazer comparação de ações locais, né? Então, poxa, eu quero uma análise de varejo, quero comparar Magazine Luiza, né? Bom, vai ser uma comparação um pouco dispar, mas Magazine Luiza e Amazon. Com Amazon, com Walmart. Né? Pô, que comparação ingrata, mas é possível, né? Se você quer fazer um benchmark olhando mais global, não sei, é possível fazer essa comparação, né? E também, como eu falei, né, o benchmark, a escolha de benchmark, a escolha do universo de análise é muito importante, né? Então, aqui, né, ainda usando o Com Dinheiro como exemplo, a gente tem acesso a índices globais, índices regionais, setoriais da FTSE Russell. Não sei se você deve saber, né, Felipe, que os índices da FTSE Russell são os índices mais usados pelos institucionais, né? Não são de outras casas, são os índices da FTSE Russell. Então, a gente consegue representar aqui, e eu sei porque eu tenho diversos clientes que usam Com Dinheiro para isso, por exemplo, fazer uma análise de correlação de um fundo que segue papéis imobiliários americanos. Dá para fazer no Com Dinheiro. Então, você tendo é uma junção de duas coisas. São os dados e o seu conhecimento. Então, você tendo essas duas análises, você consegue ali fazer um bom stock picking, um bom até um asset allocation ali para sua carteira. Então, essencialmente as métricas são as mesmas e aí você tem que fazer garimpar essa informação. Então eu vou puxar aqui a perna do jabá do Gabriel. Então sim, né, Com Dinheiro a gente tem esses dados. Se você quiser encontrar isso num screener, conseguir selecionar as empresas americanas que têm o maior preço-lucro, você vai conseguir encontrar lá no Com Dinheiro, inclusive na versão Basic você tem acesso. Na versão profissional você tem inclusive acesso a os índices Russell. Nós somos representantes dos índices FTSE Russell aqui no Brasil. Muito bem, aproveitando também essa deixa, vou pedir também para vocês que estão acompanhando Você Com Dinheiro de hoje, deixem o seu like, façam a inscrição no canal da BMC, isso é muito importante para nós, e deixe ali seu comentário, mande ali sua pergunta e a gente vai aproveitar aqui o conhecimento do Gabriel para respondê-la, né? Vamos lá, o Dodô Mariani perguntou aqui pra gente se uma BDR e uma ETF tem a mesma valorização de uma estoque. Você quer responder essa pergunta, Gabriel? Depende de alguns fatores, né? Primeiro, a gente tem que ter em mente a liquidez do papel, né? Não adianta você ter uma BDR que representa, né, um recibo de uma ação lá fora, essa BDR não tem tanta liquidez aqui no Brasil. Então,
vai ter um descasamento, né, nessa cotação. Variação cambial, mas podemos dizer ali que, em via de regra, deve seguir mais ou menos o mesmo caminho, né, tanto o BDR quanto o papel estrangeiro. Mas quando a gente pensa um ETF, por exemplo, ele geralmente é baseado na composição de um índice, né? É um pouquinho diferente. De fato, a BDR ela tem essa ideia de ser lastreada em um papel, né? É uma correlação, se não 1 para 1, é 1 para 2, mas enfim, uma relação com um papel direto. ETFs geralmente são negociados em cima de índices, né? O ETF ele é montado em cima de um índice, né? Ele vai comprar os papéis para representar um índice, né? Então, poxa, eu quero o Nasdaq, o ETF que representa o Nasdaq 100, né? O ETF vai comprar uma bolsa de ações que representa aquele índice, buscando ali uma correlação bem próxima de 1, né? na valorização daquele índice para a valorização das suas cotas, né? O BDR de ETFs, ele vai comprar, vai emitir um certificado no Brasil e comprar esse índice, né? Esse ETF lá fora. Então, indiretamente, ele vai estar comprando o índice. Diretamente, ele vai estar comprando o ETF montado em cima desse índice. Deixa eu fazer uma outra pergunta, você é um pouquinho até desconexa do tema, mas já fiz essa pergunta para vários gestores, ninguém me responde. E por que quando a gente compra um fundo imobiliário, eu não posso chamar de ETF? Tem uma... acho que é um descasamento de nomenclaturas, né? O ETF é o Exchange Traded Fund, né? Lá ainda tem o ETN, o Exchange Traded Notes, o ETP, Exchange Traded Products. Então, na acepção da palavra, né, um fundo imobiliário listado é um ETF. É um fundo listado em bolsa. É um fundo negociado em bolsa. Então, na acepção da palavra, é um ETF. Por padronização do mercado, né, a gente não chama de ETF, né, por convenção. Mas na acepção da nomenclatura, ele acaba sendo. O pessoal está comentando aqui que você pode colocar também o dinheiro Elder, você pode também colocar dinheiro direto no fundo cambial. Sim, sem dúvidas, você tem fundos cambiais, inclusive com gestão ativa, né? Então você vai tentar absorver boas variações de mercado, não necessariamente ficar passivo em um papel. Exatamente. Né? É uma possibilidade, mas o mercado de fundos cambiais está bem enxuto, né? É bem enxuto. O fundo cambial você tem que ter em mente, né, as taxas também, né, como um fundo DI, né, as taxas, se forem taxas altas, vão comer um pouco dali dessa sua rentabilidade na moeda, e é um mercado bem enxuto, né? Acho que de todas as grandes classes CVMs, a menor classe de ativos hoje. Quando a gente pensa você comentou, né, sobre consumir DI. Uma coisa que também a gente vê não é muito correto no mercado, é aquela comparação assim, olha, o dólar é estável, né? Então quanto é tal indicador em dólar, né? Como se o dólar não é estável. Pessoal, o dólar tem inflação. E o descolamento de longo prazo entre duas moedas é o diferencial de inflação. O dólar hoje está 5 e qualquer coisa, 5,40, 5,30. Porque desde o começo do plano real, quando era 1 para 1, a nossa inflação foi consumiu 80% do nosso poder de compra e mais 85%, e o deles consumiu 20%, 30%, e esse diferencial que chega nesse valor. Lógico, existem oscilações de curto prazo por ambiente macroeconômico, fluxo de capital? Existe. Então tem muito investidor estrangeiro entrando no Brasil, o dólar cai, tem muito investidor saindo do Brasil, o dólar sobe, mas isso é momentâneo. No longo prazo, o que vai pesar é diferencial de inflação. Se você não tiver isso em mente e tentar operar no mercado futuro de dólar, provavelmente daqui a uns anos você não vai estar operando mais. É uma boa
uma boa tese essa, né? Já temos diversos estudos aí que mostram que essas operações geralmente pendem para um lado, né? Dentro das alternativas de investimento no exterior, a gente usualmente escuta um filme muito interessante, com a participação até de um ator, do Antônio Bandeiras, né, que é a lavanderia, que fala sobre os Panama Papers, né? Existe no ideário popular o conceito de que investir no exterior ainda passa por ter uma lavanderia, né, para mandar esse dinheiro. Você precisa conhecer alguém que conhece alguém que faz alguma coisa para você. Exatamente. É isso mesmo? Não. Investimentos em offshore, investimento em paraísos fiscais são legais, né, são permitidos, são estruturas previstas em lei. Temos diversos prestadores de serviço que se dispõem, né, a facilitar esse acesso. O que são paraísos fiscais, né? Acho que vale a pena falar isso. Paraísos fiscais são lugares, países, estados com vantagens fiscais, né? Então, por exemplo, o estado de Delaware, né, nos Estados Unidos, é um paraíso fiscal. Cayman, né, muito famoso. As ilhas britânicas ali, Jersey, Guernsey, Irlanda, paraíso fiscal. Então, são montadas estruturas, né, que usam desses paraísos para, né, pagar menos imposto, alguma coisa assim. Isso é legal, né? O que é ilegal é você ocultar isso, né, da Receita Federal, você não declarar isso. Mas sendo declarado, você não precisa de um cara que conhece um cara para arrumar essa estrutura para você. Falando em caras que conhecem caras, embora você não precise, às vezes esses caras são bons, né? E aí vem a questão de como funciona a gestão de fortunas. Como você, não só em termos de planejamento tributário, mas existem títulos muito interessantes lá fora que a gente eventualmente não pega emissão aqui no Brasil. Mas para falar desses títulos, eu vou pedir para você segurar um pouquinho até o segundo bloco e agora a gente vai para um pequeno intervalo. Mas não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais Você com o Dinheiro, discutindo esse tema que hoje é muito relevante de como pensar suas alocações de maneira global. Não perca! PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Você acha que teve influência do seu pai na carreira que você seguiu? Por exemplo, eu tenho muitos amigos médicos e os pais são médicos, né? Minha mãe é professora, eu virei... É uma das minhas atividades, eu virei professor. Você acha que tem isso, assim, os pais acabam influenciando na escolha
dos filhos. Totalmente, totalmente. A minha mãe também trabalhava em corretora. Meus pais se conheceram porque ela trabalhava em custódio de uma corretora e lá se conheceram e, enfim, se apaixonaram. E o resto é história, né? Mas sem dúvida nenhuma tem muita influência, porque o meu pai é uma pessoa, assim, muito analítica e a vida dele é ações. Tá. A vida dele é o trabalho. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, falando com Gabriel Fenili, aqui um bate-papo sobre investimentos no exterior. A gente estava falando no intervalo, inclusive, sobre algumas, como é que eu posso chamar, oportunidades que existem no mercado global de bonds, né? A gente fala aqui recorrentemente no programa que o mundo é determinado pela renda fixa. Embora ações deem mais notícias, o mundo, 70% do mercado global, 80% do mercado global está em renda fixa. Seja pública, notas do Tesouro, bonds do Tesouro e assim por diante de cada país, seja a dívida privada. O mercado de crédito privado no mundo é muito forte. E aqui a gente estava conversando sobre a emissão de bonds em Cayman, né? Porque a gente está falando bastante sobre oportunidades fora. Teu cara conhece um cara, mas no Wealth, Fenili, hoje em dia, é comum ou não é comum você ter alocações em bonds estrangeiros para esse pessoal de alta renda? É muito comum, sim, Felipe. As oportunidades de emissões locais mesmo, de bonds lá fora, são diferentes das emissões aqui, né? As condições macroeconômicas, as condições de captação são diferentes. Então, hoje, claro, com o CDI do jeito que está, talvez não sejam tão atrativas assim, né? Mas coisa de 2 anos atrás, estava sendo bem interessante você ir comprar bonds, a bond da CSN, bond da Petrobras, e comprar na Europa, e comprar onde eles estão sendo listados, né? Então, tem sim essa possibilidade. A gente vê muitos wealths, muitos private banks fazendo esse movimento de pesquisar, né, oportunidades mesmo de empresas locais lá fora. Você falou de empresas locais lá fora, eu lembrei de um caso. Vê se você se lembra disso também. Não tinha um bond emitido em Cayman, mas em dólar, para investidores estrangeiros. Porque tem isso também, depois você pode comentar sobre emissões locais para investidores estrangeiros, não é isso? De Banco do Brasil a uns 6,5% ao ano em dólar, na época o CDI estava uns 4%. Tinha esse caso ou não tinha? Tinha. Quer coisa mais fácil que isso? O risco de Banco do Brasil a 6,5% lá fora. Para quem tem acesso a essa diversificação de investimento, é um no-brainer, né? A gente tem bastante contato com wealths e family offices do Brasil inteiro, e o interesse e a sofisticação desse segmento no mercado brasileiro é palpável o quanto está crescendo, né? Antes, poxa, a gente, coisa de acho que 10 anos atrás, era um segmento, não, a parte de investimento offshore, né, para esse segmento era coisa quase que não existente. Hoje, puxa, a gente vê casas com escritórios em Londres, Singapura, Miami, né, especialistas, trazendo especialistas de fora. Então, esse crescimento é muito, muito interessante, né? A gente vem assistindo, né, de camarote, né, no nosso caso, essa evolução do mercado e da sofisticação aqui disponível para os investidores locais. Qual o ticket de entrada num bonde desse? Varia muito. Acho que 100 mil dólares costuma ser um valor meio que padrão, né, para essa entrada, mas como aqui no Brasil não tem uma padronização. Você falou de 100 mil dólares, está falando de, fazendo a conta por alto aqui, R$500 mil para você entrar nesse jogo. Não. Naturalmente você não vai colocar todo o seu patrimônio em um bonde só. Então a gente está falando de uma diversificação saudável, a gente está falando de quem acessa esse mercado, geralmente quem está no segmento private, 3, 4 milhões em diante. Exatamente. Nessa curva, a presença é grande ou pequena? E outra coisa, quando a gente pensa em rentabilidade global da carteira, como é que a gente consegue, por exemplo, avaliar
a performance desses ativos, você consegue, geralmente, o investidor que acessa esse tipo de mercado, vê isso de maneira consolidada, vê isso 1 a 1, vê os rendimentos no exterior e locais, como funciona o dia a dia desse mercado? Perfeito. Pegando a nossa experiência, né, aqui usando o Com Dinheiro para a consolidação de carteiras, o que eu mais vejo são casas montando diferentes estruturas para diferentes moedas. Então, eles vão ter uma carteira em real, uma carteira em dólar, uma carteira em euro, uma carteira em yuan, né? E aqui, pelo menos no nosso caso, a gente permite o que a gente fala de agrupamento das carteiras. Então, você pode ter essas diferentes estruturas, porém ver a rentabilidade em real, em yuan, enfim, como for, já fazendo a conversão das carteiras ali pela taxa do dia, fazendo, né, contabilizando tanto o ganho de ativos quanto o ganho de currency, né, de moeda. Mas ainda é comum você deixar, por exemplo, caixa no exterior ou não? Geralmente o que está fora é a parte investida e caixa você mantém local. É comum. Eu vejo bastante, até por facilidade, né? Facilidade de acesso seja a contas ou mesmo a investimentos, oportunidades, né, que surgem repentinamente. Então, da mesma forma que a gente vê carteiras aqui com caixa em real, essas carteiras também offshore, né, também possuem ali algum caixa. O pessoal está comentando aqui que se tem uma coisa eficiente nesse país é a Receita Federal. Pessoal, nem Al Capone fugiu da Receita. Isso não é uma característica exclusiva do Brasil, você entendeu? Você tem o governo, detém a força da arma e detém alguém que cobre por ele. Você acha que ele vai deixar alguma coisa passar, pessoal? Não. Então, se você não pode, se tem uma coisa que você não vai fugir, é da Receita. Em qualquer lugar do mundo, a Receita vai ser eficiente em te pegar. Procure casos recentes. Na verdade, eu diria que são dois elementos. Você não consegue vencer o mercado, inclusive o regulador do mercado, né? Então você acha que, olha, eu estou fazendo aqui um insider information, a CVM nunca vai pegar? Ela pega. Demora um pouco? Demora, a gente sabe que é difícil. Não é sempre que a gente consegue fazer isso de forma eficiente, mas demora, mas pega. Então não tente bater o mercado, não tente ser o esperto do mercado, você não vai conseguir. E a segunda coisa é a Receita Federal, você não vai conseguir vencer a Receita Federal. Sempre vai ter alguém mais esperto que você. Essa é uma lei, desde que o mundo é mundo, essa lei é vigente, né? Sobre a Receita, como meu pai sempre me diz, né? Acredito que ele está assistindo a gente agora, se tem uma coisa que funciona no Brasil é quem vai arrecadar o dinheiro para mover toda a máquina pública. Então, não fique em dívida com esta máquina aqui que nos chama uma vez por ano, às vezes mais, né? Então, esse é um conselho bom para levar sempre para a vida. E com esse conselho do pai do Gabriel, a gente chama o segundo break, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Se você ficar bilionário, o que você faria? Acho que
continuaria fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, trabalhando. Acho que a pessoa, quando não tem um trabalho, quando não tem um propósito, não tem nada, né? E aí quando chega lá, descobre que dinheiro não é tudo, né? E a coisa mais importante da vida é? Família. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo sobre investimentos no exterior com Gabriel Fenili, gerente global de contas da Com Dinheiro. Antes de seguir aqui no assunto, eu não posso deixar de pedir aquele like para vocês. Então, deixe seu like, faça sua inscrição no canal da BMC News, é muito importante para nós, e deixe também seu comentário, suas dúvidas. Às vezes surge essa dúvida, né? Mas o programa é ao vivo mesmo? Então sim, o programa é ao vivo. Durante sua pergunta você vai ver ela sendo respondida. Gabriel, quais são os fatores de risco que o investidor deve levar em conta antes de pensar a alocação global? Então, o que ele tem que levar em consideração que é diferente na hora de fazer uma aplicação fora do que ele está acostumado a ter de controle de risco aqui no Brasil? Acho que o principal é o fator câmbio, né? A variação cambial. Outro ponto, se aqui no Brasil a gente está expostos a alguns fatores macro, né? Lá fora, né, global, a escala aumenta monstruosamente. Então você vai estar exposto a muito mais fatores de oscilação dos seus investimentos. Claro, é possível, né, mitigar esses riscos. A literatura ensina formas de você redear sua carteira, de fazer a proteção da sua carteira, mesmo para carteiras globais. Mas sempre é bom, né? Como a gente costuma falar lá no Com Dinheiro, a parte mais importante de uma gestora sempre é o controle de risco. Você não vai muito longe, você pode ter um excelente stock picker. Se ele não tiver um controle de risco excelente por trás dele também, ele não vai, né, desempenhar, vai estar exposto a muito mais do que só imagina. Então, para o investidor também que vai se expor globalmente, é a mesma coisa. Conheça os riscos, né? Conhecendo os riscos, você consegue estar um pouco mais preparado para enfrentá-los. Como diria o James, né? James da NCH, teve aqui conosco também, fala que defesas ganham campeonatos, né? Então, antes de... o primeiro passo para você ganhar dinheiro é não perder. Né? Exato. Parece trivial, mas não é. Ataques vendem cursos, defesas ganham campeonatos. Exatamente, excelente. Essa aqui, o pessoal que está acompanhando a gente fazer os cortes, depois de deixar no canal da Com Dinheiro, não perca esse corte maravilhoso, Fenili. Né? Como é que é? Repita a frase, Fenili. Ataques vendem cursos, defesas ganham campeonatos. Perfeito. Então, essa aí vai sair com aquela frase de efeito com a legenda ali, né? Com as aspas do Fenili. Muito bom. Fenili, a gente comentou um pouco sobre aplicações via bonds, né? E eventualmente em paraísos fiscais, mas não necessariamente. Fala um pouco sobre o mercado de ações, pensando em BDRs e assim por diante. Mas quando a gente pensa em investir em ações no exterior, tem um outro fator que a gente tem que colocar em consideração, que não é só o macroeconômico. De fato, os mercados, quando a gente fica fechado no mercado brasileiro, a gente deixa de acompanhar um monte de ativos, né? Tanto, a gente comentou se tem um bom no Banco do Brasil, que tem uma regra diferente, mas mesmo setores econômicos, né? A gente tem uma bolsa ainda muito enxuta aqui, não é isso? Sim, exatamente. A Bolsa Brasileira é uma bolsa, se eu não me engano, uma das 20 maiores do mundo, mas ainda assim, em diversificação, é uma bolsa muito focada em commodities, né, em bancos, serviços financeiros. E existem muitos outros setores, né, que, porventura, nem representados por uma única empresa tem aqui no Brasil. Né? Então, não sei, dos Estados Unidos, maior bolsa, maior mercado do mundo, lá você encontra ações, estratégias, ETFs, enfim, a diversificação que você quiser. Né? Eu lembro que
fez um relativo barulho, um fundo local aqui de investimento em urânio. Poxa, lá nos Estados Unidos você consegue investir direto em ações expostas a urânio. Ou então, fundo de, investimentos diversificados. Lá você tem um acesso, uma gama muito maior, né, às empresas diretas que estão envolvidas com esses mercados. Então, sim, para a diversificação, o mercado americano e mesmo o mercado, a Alibaba, veio de repente uma baita empresa ali para uma ação que virou representativa no mundo inteiro, ação chinesa, né? Então, lá fora você tem uma diversificação, uma liquidez, né, possibilidades muito maiores do que só ficar restrito aqui no Brasil. E você tem, a gente conversou com o pessoal da Nova Futura aqui, e eles comentavam, né, quando você vai, especialmente no mercado futuro, faltam matches, né? Você tem um produtor de soja, tudo bem, a gente tem futuro de soja aqui, mas vai ter um produtor de diversos outros produtos agrícolas que a gente atua aqui, e não tem futuro, né? Então você tem que montar uma estrutura sintética, balanceada, você depende ali de uma correlação. Em momentos de estresse, quando você mais precisa, provavelmente isso não se adapta bem à correlação que você desenhou, né? Então, ter essa abertura em outros mercados ajuda bastante. E ao custo de manter essa estrutura, né? O custo de competitividade que a gente acaba deixando na mesa por não ter tanta diversificação assim. Imagina um produtor americano da mesma commodity que um produtor brasileiro lá, aqui, né? Lá você tem acesso à CME, a maior bolsa de commodities do mundo. Ele é fácil, né? Poxa, eu preciso proteger aqui minha plantação de tabaco. Poxa, preciso proteger minha plantação aqui contra o clima. Sabia que tem derivativo de clima? Sim, tem um amigo, inclusive o Vinícius Loureiro, se estiver assistindo a gente, forte abraço, que inclusive pesquisa sobre esses derivativos de clima, né? Então, você consegue, poxa, vai chover menos do que o previsto. Está previsto 25 dias de chuva, vai chover 20. Compra uma proteção para isso. E a proteção não é só uma capa de chuva, você consegue se proteger via derivativo lá nos ativos listados nos Estados Unidos. A gente está vendo aqui, né, no Brasil progressivamente uma evolução na diversificação. B3 está fazendo um trabalho muito sério quanto a isso. A CVM abrindo ali um escopo regulatório também para permitir um pouco mais de flexibilidade. Mas ainda assim, né, para alcançar o maior mercado do mundo, né, ainda falta alguns passos para alcançá-los. Quantos fundos tem o mercado americano, por exemplo, em comparação com o brasileiro, para a gente ter uma ideia de como esse mercado é formado? Primeiro que as estruturas são diferentes, né? Então, aqui no Brasil, se eu não me engano, devem estar em torno de 25 mil fundos diferentes. Estamos falando de CNPJs diferentes, né? Isso inclui fundos feeder, fundos exclusivos, fundos para profissionais, enfim. 25 mil CNPJs diferentes só dos fundos 555. Nos Estados Unidos e na maioria dos outros mercados, primeiro que a estrutura tem a estrutura de share class. Então, um mesmo fundo, uma mesma estrutura pode ter ali, por exemplo, uma classe redeada e uma classe não redeada, uma classe para varejo, uma classe para profissional dentro da mesma estrutura. Levando isso em consideração, ainda assim a diferença é enorme, gigantesca. Se eu não me engano, a última vez que eu olhei na Morningstar, né, parceiro também do Com Dinheiro, só nos Estados Unidos eram coisas de acho que 100 mil fundos, não share classes, fundos, tá? Sem contar ETFs, hedge funds, que aí tem uma legislação diferente. Então uma gama uma diversidade muito grande, né, em relação aqui a gente. Você dá para ter um hedge fund aqui no Brasil? A legislação brasileira, né, que é bem avançada, né, em comparação de outros países, ela não permite tanto a flexibilidade que um hedge fund precisa, né, em relação se ele estiver domiciliado em outros países, né? Então, claro, a gente tem, né, gestoras aqui, hedge funds sediados no Brasil, né, mas os fundos não estarão
o que a gente fala, né, de domiciliados no Brasil, né? Eles não estarão sob as leis da CVM, por exemplo. Mas temos, claro que temos. O hedge fund, só para explicar para o pessoal, é aquele fundo que faz hedge, né? Um fundo super seguro, protegido, não é isso? É o fundo que pode fazer tudo de tudo, não deve muita explicação a ninguém. Enfim, o que vocês veem aí nas séries, por exemplo, o Billions, o fundo do Axelrod, é um hedge fund, né? Então ele não deve muita explicação a ninguém, nem mesmo aos acionistas, né? Na maioria das vezes. É da cabeça do gestor e é assim que ele consegue a sua rentabilidade. Mas tem muita... Hedge fund exatamente não, mas uma aproximação seria justamente o oposto, a contraparte do hedge. É o camarada que toma o risco que o sujeito está hedgeado não quer tomar, né? Exatamente. Ele vai tomando risco e seja o que Deus quiser. Muito bem. Pessoal, com isso nós vamos encerrando aqui o Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Gabriel Fedini. Gabriel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar do programa hoje. Obrigado pelo convite, Felipe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que você volte mais vezes, a gente expanda um pouco esse bate-papo. Agora fique com o Top News para o fechamento de mercado e amanhã a gente está de volta com mais Você com Dinheiro. Até lá!